E aí galera, tudo bem? Como é que tá? Saudações para você que tá comigo aí mais nessa aula, né? Feliz da vida, né? É isso aí, é o seguinte, você tá comigo, Marcelo Galvão, você tá na matéria de História, tá? E ainda um pouco a gente vai falar ainda sobre os índios no Brasil, né? Ok? Esse finalzinho dessa aula aí pra gente conseguir tentar compreender toda essa noção aí desses povos pré-colombianos e dos povos que, quando os portugueses chegaram, eles já estavam aqui em nossa terra. Um detalhe para a gente entender sobre essa relação aí dos indígenas é o seguinte, é sobre essa questão que eu vou anotar para ti, você anota também aí, ó, chamado de tronco linguístico. Não sei o que é isso aí, tronco linguístico. Seguinte, os nativos, né? Então vamos aqui utilizar os termos corretos. Lembra das aulas anteriores, né? Que o termo índio foi um termo utilizado de forma até errada, né? Quando Cristóvão Colombo, em 12 de outubro de 1492, adentrou na América Central e pensou que tinha chegado às Índias. Então, como? Aí a gente retorna mais um pouco às chamadas viagens de Marco Polo, ainda na Idade Média, onde ele fala dessas viagens que ele fez pelo Oriente e tudo, tá, onde ele descreve um lugar fascinante e tudo. Mas um detalhe é que pelas descrições que Marco Polo, né, esse navegador italiano, fez à época, Cristóvão Colombo, já no finalzinho do século XV, pensou que tinha chegado também à Índia, né? Então ele disse, olha, esses habitantes aqui, pelas características que eu vi, que eu li, podem ser os índios, né? Então aí ficou, né? Índios, os nativos, né? No caso da América, desse nosso maravilhoso continente, e os indianos, aqueles que habitam o país da Índia, beleza? No continente asiático. Tranquilo? Então ficou, aí deu essa definição, né? Lembra? Mas o que é o tronco linguístico? Seguinte, o tronco linguístico dos nativos do Brasil, ele é muito variável, né? Então, ele é variado, tá? Então, o que eu vou colocar aqui, né? Dois troncos aqui para a gente entender, né? Porque tem o Yanomami, o Tupi-Guarani, que é o mais conhecido, né? Aqui, ó, Tupi-Guarani, tá? O Macro G, entre outros, né? Entre outros troncos linguísticos, você vai ter o Yanomami também fazendo parte, né, dessa relação desse tronco linguístico. O que é isso? Significa que eles são variáveis, tá? Esses troncos linguísticos, porque os indivíduos, tá? Os indígenas, eles, embora eles fazem parte desse macro grupo nativo, e o que vai nortear, o que vai ser esse grupo étnico indígena? São as suas características, né? A religião dos indígenas, politeísta, né? Okay? Eles acreditavam em vários deuses. Os seus hábitos culturais, né? A sua alimentação, né? Voltada principalmente para os produtos do setor primário. Okay? Outra questão com relação a essas características desses primeiros nativos que a gente pode elencar aqui é o seguinte: esses nativos brasileiros, né, esses indígenas, desde a sua gênese, as tarefas elas eram divididas conforme a questão do sexo, idade, tudo isso contava. Então vamos lá, tá? Então o tronco linguístico é a forma como ele se adapta à língua, o idioma, ele é muito variável, tá? Ele é muito variável. Tá? Outra coisa em relação a esses nativos, para a gente fechar esse conteúdo, é isso aqui, ó, em relação à questão das tarefas. Tá? As tarefas. Que tarefas são essas? As tarefas cotidianas, né? Ok? Então, elas eram divididas em sexo e idade, né? Ou seja, homens, mulheres, idosos, crianças, cada um tinha sua tarefa bem definida, tá? Então as tarefas na tribo, tá? As tarefas, eu vou colocar aqui ó, na frente, ó, na tribo eram divididas. E aí você anota aí no teu caderno, beleza?
tá? Eram divididas conforme o sexo, né? Homem e mulher aqui, tá? Idade, beleza? Idade, tá? Então aí, ó, bem claro isso aí, ó, conforme o sexo e a idade, né? Os homens, o que cabia aos homens aqui, né? Aos homens cabia a questão da defesa da tribo, tá? Outra coisa, a caça e a pesca, né? Então, aos homens aqui, ó, principalmente, é claro, ó, pessoal, o que eu falei nas aulas anteriores, as tribos, ela não tinham um padrão uniforme no Brasil, tá? Ela era heterogênea, né? Cada tribo tinha sua forma de organização, dependendo da localização também, né? Ok? Então, você não vai pensar que tudo era igual, né? A tribo lá da região sul do país e a tribo marajoara lá da ilha de Marajó era igualzinha, não mudava nada. Não é assim, não é dessa forma, certo? Elas são heterogêneas, cada um tinha a sua característica específica. Então aqui, ó, cabia ao homem aqui, né, as tarefas de caça, né, a caça, a pesca e defesa. Defesa, ó, a defesa aqui, ó, tá? A defesa principalmente, né? Porque era muito comum as tribos entrarem em conflitos umas com as outras. Elas sempre entravam, isso aí era algo que não era incomum nas tribos brasileiras, né? Por quê? Porque elas precisavam de território, tá? Quanto mais a tribo crescia, mais território eles necessitavam. Então, quais as tribos? Principalmente as que eram nômades. As que eram nômades precisavam de espaço, um espaço melhor, então elas entravam sempre em conflito. Lembra lá dos caçadores e coletores do interior? Essa galera aí, tá? Fazia parte desse grupo mais, né? Vamos assim pensar. Você pode até dizer assim, professor, eles eram mais selvagens? Não. Né? Mais selvagens não. Eles eram mais violentos? Também não. Tá? Eles, na verdade, buscavam espaço, que é algo diferente. Tranquilo? Tá? Então, e a mulher? Qual o papel da mulher dentro dessa tribo aqui? Tá? E a mulher? A mulher, pessoal, tá? Ela tinha um papel bem definido dentro dessa tribo aí. Ok? Por quê? A essa mulher, para você ter uma ideia, cabia a ela a cuidar das crianças, né? Então, vamos lá aqui, ó. Ela ia cuidar da prole, né? Então, das crianças, das crias, né? Seus filhos, não é isso? Cuidar dos afazeres domésticos, não é isso? Dos afazeres domésticos, tá? E ainda cabia a elas cuidar de uma parte da plantação, né? Da roça, para você ter uma ideia. Exatamente. Então a mulher tinha várias tarefas aqui que estavam englobadas, né? Dentro da sua realidade. E os idosos, os velhos, o senhor colocou aqui, ó, você colocou. E a idade, né? As crianças, elas aprendiam pela questão da imitação, né? Os meninos seguiam os homens mais velhos para se tornarem grandes guerreiros e tudo tal. E grandes caçadores também, né? E as meninas seguiam os exemplos de suas mães, das mulheres mais velhas da tribo. Ora, e aos idosos, qual era o papel dele? O idoso, ele era tido como um sábio, exatamente. O idoso era um sábio, tá? Perder um idoso dentro de uma tribo indígena, ainda hoje, para você ter uma ideia, ainda hoje, tá? Perder um idoso dentro de uma tribo era uma perda imensurável. Não tinha como se medir, tá? Essa perda, porque era uma enciclopédia viva. É isso mesmo. As tradições indígenas eram transferidas de forma oral, tá? De forma oral. É mesmo, professor? Exatamente, tá? As tradições indígenas eram transmitidas de forma oral. Vou até anotar para ti, e aí tu anota aí também no teu caderno, tá bom? Essa observação assim, ó. As tradições
Tá? As tradições indígenas eram transmitidas de forma oral. É isso aí, tá? Ué, professor, por que eram transmitidas de forma oral? Fala aí para mim. Os índios não dominavam a escrita, né? Beleza? Então, as tradições eram repassadas de pai para filho. Aí, um cantinho do pensamento aí para ti pegar isso aí. Qualquer coisa, dá uma pausa nesse vídeo, tá? E copia certinho, tá bom? Certo? Copia tudo certinho para não perder nada. Um detalhe, se as tradições elas são transmitidas de forma oral, tá? Então, cabe a esse idoso, esse sábio, né? Era o sábio da tribo, onde os guerreiros eles iam pedir conselhos, tá? É claro, o líder da tribo tinha um nome específico, era o cacique, né? O cacique era essa pessoa que coordenava todas as atividades, tá? Geralmente era o grande guerreiro, sábio, conhecedor, tudo, tá? E é claro, não era uma pessoa muito jovem, tá? Outro ponto interessante é a questão do xamã, tá? Quem era o xamã dentro da tribo? O xamã, ele era um indivíduo, tá, responsável pelas questões religiosas da tribo. Esse era o xamã, né? Então, cabia ao xamã aqui, né, realizar todas as questões, é claro, os espíritos, ele era essa ligação, né? A ligação entre a terra e o ambiente espiritual, né? Então, o xamã era esse elo, essa ligação entre a tribo e os seus ancestrais, né? A religião politeísta fazia parte, né? E essa religião aqui, indígena, tá? Com o xamã sendo o grande líder, né? Porque o líder o quê? Espiritual, né? O xamã, vou até colocar o nome aqui para ti, ó. Xamã, né? Tá? Ele era o líder espiritual. Coloca aí, tá bom? Anota aí, coloca o nome xamã, coloca do ladinho aí, no teu cantinho do pensamento, o líder espiritual da tribo. Era esse o indivíduo, tá? Essa ligação. A religião, como ela era politeísta, como eu havia dito, tem um detalhe interessante, é porque ela sempre estava ligada a elementos da natureza. Tá? Sempre. Então, o ar, a água, a lua, o sol, né? Okay? Esses elementos da natureza é que faziam parte da construção e do imaginário religioso indígena do Brasil. Certo? Tranquilo? Tamo junto? Exatamente. Falamos sobre os indígenas, sobre as suas relações, sobre a sua construção dentro do aspecto social e étnico do Brasil, né? As nossas relações hoje, no século XXI, para você ter uma ideia, nós temos muita herança dos indígenas, desde a nossa alimentação, né? O hábito da mandioca, né? Gostoso, né? Do beiju, uma delícia, né? E o hábito de tomar banho, que eu amo demais, é um hábito indígena, tá? Copiado de forma maravilhosa pelos brasileiros e, é claro, por todo mundo, né? Quem não gosta de tomar um banho num dia de muito sol, né? Tá? Excelente, tá? E de rio, melhor ainda, tá bom? Pessoal, no mar nem se fala, porque é maravilhoso. A gente tá junto, não esquece de dar o like na aula, de se inscrever no canal e ativar o sininho. A gente se vê na próxima aula. Beijão. Tchau, tchau. Fui!